Os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial foram um campo de testes para alguns dos tanques mais icônicos e formidáveis da história militar. Entre estes, os tanques Tigre e Pantera alemães eram renomados por sua espessa armadura e devastador poder de fogo. Em 1942, o tanque Tigre 1 chocou as forças aliadas, estimulando uma necessidade desesperada de contrapor seu formidável armamento. O exército britânico rapidamente reconheceu a urgência de desenvolver novos veículos radicais para ter uma chance contra esses gigantes alemães. O completamente redesenhado cruzador Mark VIII Challenger e o cruzador Mark VIII Cromwell eram promissores concorrentes, mas enfrentaram atrasos e desafios significativos. Essa percepção fez o governo britânico considerar uma abordagem mais prática, adaptando um tanque existente às demandas do campo de batalha. O resultado foi o Sherman Firefly, uma versão modificada do tanque americano Sherman, armado com um poderoso canhão de 17 libras e capaz de engajar a armadura alemã a uma distância mais segura de mais de 900 metros. Este tanque não era apenas outro veículo blindado, mas sim um divisor de águas que elevou consideravelmente o moral dos tanqueiros aliados. Mas qual era a eficácia do Sherman Firefly contra os pesados tanques alemães? Junte-se a nós enquanto exploramos o desenvolvimento, estratégias e encontros no campo de batalha que fizeram do Sherman Firefly uma lenda por direito próprio. O canhão padrão Sherman de 75 mm M3 e até mesmo o canhão atualizado de 76 mm muitas vezes lutavam contra os formidáveis grandes felinos alemães. Isso levou à necessidade de um canhão mais potente para dar ao Sherman a vantagem necessária. Para conseguir isso, o Ordnance Quick Firing 17 Pounder, um 76,2 mm foi selecionado. Essa não era uma arma qualquer, mas sim a mais poderosa da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial, frequentemente considerada uma das mais poderosas de toda a guerra. O 17-pounder foi um divisor de águas, capaz de penetrar mais armadura do que até mesmo o infame canhão alemão de 80 e 8 mm KWK-36, montado nos tanques Tiger, ou o KWK de 75 mm usado em outros modelos alemães. O 17-pounder também utilizava um novo tipo de munição, o Sabot descartável perfurante de blindagem ou projétil perfurante descartável Sabot. Este projétil inovador, teoricamente, poderia penetrar qualquer armadura alemã no campo de batalha em alcances de combate prováveis. Originalmente concebido como solução temporária até que novos designs de tanques britânicos estivessem prontos, o Sherman Firefly tornou-se o veículo blindado mais comum a montar o poderoso canhão 17-pounder durante. Este formidável tanque poderia enfrentar os Panteras e Tigres alemães, ostentando o melhor canhão de tanque que os aliados tinham até os Estados Unidos da América introduzirem o M26 Pershing de 90 mm, no início de 1945. O novo canhão de 17 libras era grande demais para a torre padrão do Sherman, necessitando de várias modificações. Primeiramente, o sistema de rádio, originalmente alojado na parte de trás da torre, teve que ser realocado para uma caixa blindada do lado de fora da torre. Em segundo lugar, o bloco de culatra do canhão foi rotacionado em 90 graus e montado lateralmente, uma alteração significativa da sua instalação usual. Essa mudança permitiu o carregamento do canhão pela esquerda, facilitando o manuseio dos grandes projéteis de 17 libras. O sistema de recuo e o berço do canhão foram encurtados e modificados para adaptar o novo armamento na torre Sherman. Além disso, um novo cano e mantelete foram projetados e construídos para proteger adequadamente a frente da torre, pois o canhão de 17 libras era muito grande para o mantelete padrão. A metralhadora do casco frontal foi removida e a porta da arma coberta, reduzindo a tripulação de 5 para 4.
Por dentro, a torre passou por modificações completas. Foi esvaziada para acomodar o recuo da arma e um contrapeso foi adicionado à traseira para equilibrar o cano longo. Este contrapeso, ou traseira, abrigava o rádio que havia sido realocado da parte de trás da torre. O rádio era acessado por um grande buraco na fundição da torre. A posição do carregador foi ajustada, e uma nova escotilha foi cortada no topo da torre sobre a posição do atirador, pois o tamanho do novo canhão impedia o uso das escotilhas padrão. O canhão de 17 libras apresentava um curso de recuo de 1 metro, necessitando de uma revisão completa do sistema de recuo. Os cilindros de recuo principais foram encurtados e novos foram adicionados para maximizar a largura da torre. A culatra do canhão foi girada em 90 graus para o carregador sentar-se à esquerda, e o berço do canhão foi encurtado, inicialmente causando alguns problemas de estabilidade. Esses problemas foram solucionados com uma seção mais longa e sem afunilamento na base do cano do canhão. Como resultado, o Firefly foi equipado com um canhão de tanque e uma torre personalizados, projetados para acomodar o poderoso canhão de 17 libras. O canhão de 17 libras era uma arma formidável, proporcionando ao Firefly um poder de fogo significativo em combate. Finalmente deu aos britânicos um tanque e um canhão capazes de penetrar os grandes gatos alemães a distâncias superiores a 1000 metros. Apesar do projétil perfurante descartável Sabot ter aumentado significativamente a penetração do canhão, isso trouxe desvantagens. A precisão do projétil foi comprometida, e o penetrador de 50 mm, o componente responsável por violar a armadura, era menos poderoso em comparação com o projétil padrão Armor Piercing Capped Ballistic Cap. O apelido Firefly não apareceu em documentos oficiais de guerra, mas foi adotado informalmente devido ao brilho intenso do disparo do canhão principal. Foi usado ocasionalmente nos diários de guerra a nível de unidade, a partir de março de 1944, com outro apelido sendo Mayfly. Durante a guerra, os Shermans equipados com canhões de 17 libras eram normalmente referidos como 1C, 1C híbrido, ou VC dependendo da marca básica do veículo. Na nomenclatura britânica, um C no final do numeral romano indicava um tanque equipado com o canhão de 17 libras. A produção do Firefly começou em janeiro de 1944 e até 31 de maio, cerca de 342 Sherman Fireflies foram entregues ao 21º Grupo do Exército para os desembarques na Normandia. As unidades de tanques aliados eram tipicamente compostas por Shermans de 375 mm e um Firefly. Uma distribuição semelhante foi usada nas unidades Cromwell, mas isso criou desafios logísticos, pois cada tropa Cromwell precisava de peças para 2 tipos diferentes de tanques. A produção total de Sherman Fireflies atingiu cerca de 2.100 a 2.200 tanques, embora os números exatos sejam difíceis de determinar devido a números contraditórios em documentos oficiais. Os Fireflies foram introduzidos nas brigadas e divisões blindadas do 21º Grupo do Exército em 1944 a tempo para os desembarques na Normandia. Essa sincronização foi afortunada, pois no início de 1944, a inteligência aliada, por análise estatística, percebeu que os alemães estavam implantando um número muito maior de tanques formidáveis, como o Panther, do que o previsto inicialmente. Essa informação demorou para chegar aos planejadores militares aliados, que erroneamente assumiram que o Panther, como o Tiger, seria um tanque pesado raro com uma produção limitada. Consequentemente, o grande número de Panthers implantados surpreendeu os comandantes de formação aliados e as tripulações de tanques, que se viram envolvidos com esses tanques formidáveis com armas que só podiam penetrar sua armadura frontal a curta distância. Ken Todt, artilheiro e comandante de tanque no 1º Yeomanry de Northamptonshire durante a campanha da Normandia em 1944,
descreveu vividamente o impacto de montar um canhão de 7,7 kg no Sherman. O tanque Firefly é basicamente um Sherman modificado para acomodar o enorme canhão de 17 libras e seus projéteis, eliminando o copiloto e usando seu espaço para armazenamento. O clarão do cano é tão intenso que o artilheiro e o comandante precisam piscar no disparo, ou podem ficar cegos e perder a visão do tiro atingindo o alvo. O clarão gera uma explosão de chamas tão intensa que, após poucos tiros, pode incendiar a cerca viva ou a vegetação rasteira diante do tanque. Ao se mover, a grande sobreposição frontal e lateral da arma requer que o motorista, artilheiro e comandante fiquem constantemente atentos para evitar colisões com árvores, postes de luz ou edifícios aparentemente distantes. Panteras e Tigres representavam apenas 30% dos 2.300 tanques alemães na Normandia. A maioria eram Panzer IV, Stug III e outros tanques que os Shermans de 75 mm podiam lidar efetivamente. Devido à importância estratégica de Cannes e das operações de Montgomery, projetadas para fixar as forças blindadas alemãs em frente aos britânicos e permitir que os americanos rompessem para o oeste, os britânicos e da Commonwealth enfrentaram mais de 70% de toda a armadura alemã na Batalha da Normandia, incluindo mais da metade das unidades Panzer da Elite Waffen-SS. Assim, o Sherman Firefly se tornou um dos tanques mais valorizados entre os comandantes britânicos e da Commonwealth. Era o único tanque britânico capaz de penetrar de forma confiável a armadura frontal dos Panthers e Tigers nas distâncias de combate padrão encontradas na Normandia. Os alemães logo perceberam que esses Shermans de cano longo eram uma grande ameaça para seus tanques pesados, sendo muito superiores aos Shermans padrão. Como resultado, as tripulações alemãs de tanques e canhões antitanque foram supostamente instruídas a priorizar a eliminação dos Fireflies primeiro. Do mesmo modo, as tripulações do Firefly sabiam que o longo cano do 17-pounder deixava seus tanques facilmente reconhecíveis comparados aos Shermans padrão. Para minimizar o risco de serem atingidos, as tripulações usavam táticas de camuflagem. Alguns pintaram a metade inferior da frente do cano da arma de branco e a superior de verde escuro ou verde oliva original, criando a ilusão de um cano mais curto. Outro método proposto envolvia montar uma arma falsa de madeira mais curta na traseira da torre, apontando para a frente, mas essa tática parece não ter sido usada em combate. Embora fossem alvos prioritários, o Firefly aparentava ter menos chances de ser desativado em relação aos Shermans convencionais. Isso provavelmente se deveu mais ao seu emprego tático do que à eficácia de sua camuflagem. Devido ao alto valor dos Fireflies, comandantes costumavam reconhecer o campo de batalha antes dos confrontos para identificar posições de vigilância vantajosas, permitindo que os Fireflies maximizassem seu impacto com mínima exposição. Durante a batalha, os tanques Firefly ficavam em locais de vigilância, fornecendo cobertura para os Shermans que avançavam. Eles se envolveriam e eliminariam quaisquer tanques inimigos que se revelassem enquanto disparavam nos Shermans avançando, só avançando uma vez que a área estivesse segura, ou se não pudessem mais fornecer cobertura eficaz de sua posição atual. Similarmente, em movimento, os comandantes geralmente posicionavam os Fireflies na retaguarda, para reduzir o risco de serem abatidos. No entanto, devido à natureza imprevisível do combate, essa disposição nem sempre era viável. Como resultado, os Fireflies frequentemente enfrentavam inimigos ao ar livre, onde seus longos canhões distintivos os tornavam alvos fáceis. Apesar dos desafios, o aumento do poder de fogo do Firefly era muito valorizado. Em muitos confrontos, o Firefly demonstrou seu valor ao eliminar Tigers e Panthers a longa distância, bem como tanques menos formidáveis como o Panzer IV e o Stug III. Sua capacidade de enfrentar e derrotar uma ampla gama de blindados alemães
tornou-o um recurso indispensável no campo de batalha. Um exemplo notável do aumento do poder de fogo do Firefly foi demonstrado pelo Firefly do tenente G.K. Henry durante a defesa de Norrie e Besson em 9 de junho. O ataque foi liderado pela 3ª Companhia do 12º Regimento de Panzer SS, da 12ª Divisão de Panzer SS. Determinado a capturar a cidade, como precursor de uma ofensiva maior destinada a empurrar os britânicos e canadenses de volta ao mar, Kirchmeier ordenou 12 Panteras da 3ª Companhia, juntamente com a infantaria, para assaltar Noreade e expulsar os canadenses. O ataque começou às 13 horas, com os Panteras avançando em direção à cidade em alta velocidade, parando apenas para disparar suas armas. Eles rapidamente superaram seu apoio de infantaria, que foi preso pelo fogo de artilharia aliada. A 1000 metros de Norey, 9 Shermans do 1º Hussardos canadense começaram a mirar nas laterais dos Panteras que avançavam. O artilheiro do tenente Henry, o soldado A. Chapman, habilmente esperou até que os Panteras se alinhassem como patos em fila, e então rapidamente eliminou 5 deles com apenas 6 rodadas. O ataque foi finalmente repelido, resultando na perda de 7 dos 12 Panteras. Uma demonstração similar da eficácia do Firefly ocorreu em 14 de junho durante a Operação Perch. O sargento Harris do 7º Dragoon Guards, juntamente com 3 Shermans padrão, estabeleceu posições defensivas com a infantaria após limpar com sucesso os alemães da vila de Langevre, perto de Tilly-sur-Sauce. Avistando 2 Panthers avançando do leste através de seus binóculos, o sargento Harris mirou e disparou a uma distância de 800 metros. Com seu primeiro tiro, ele derrubou o Panther líder, e com o segundo, ele eliminou o 2º Panther. Mudando para uma nova posição do outro lado da cidade, o sargento Harris avistou mais 3 Panthers se aproximando do oeste. De sua posição bem oculta, ele e seu atirador, o soldado McKillop, conseguiram eliminar todos os 3 Panthers com apenas 3 rodadas. Harris e McKillop eliminaram 5 Panthers com o mesmo número de tiros, mostrando o incrível poder de fogo do Firefly, especialmente ao atirar de uma posição defensiva contra tanques inimigos que avançavam. Os Fireflies mostraram-se extremamente eficazes contra os tanques Tiger na famosa Batalha de Ville-Bocage. Os Tiger 112 comandados pelo SS Oberscharfer Heinrich Ernst e o Tiger 121 comandado pelo SS Untersturmführer Wilfried Lacajus foram eliminados por um Firefly do Esquadrão B do Yeomanry da cidade de Londres. Michael Wittmann, o famoso comandante de tanques alemão, após seu sucesso durante a batalha, escolheu evitar o confronto com o Firefly, optando por recuar. Seu tanque foi desativado por uma arma anti-tanque durante a retirada. No entanto, este não foi o último encontro de Wittmann com os Fireflies. Em 8 de agosto de 1944, 10 tanques Tiger do Batalhão de Tanques Pesados, SS-101, integravam um grupo de combate liderado pelo SS Obersturmbannführer Hans Waldmüller, enviado para contra-atacar os tanques britânicos, canadenses e poloneses que avançavam. Uma coluna de 7 Tigers, incluindo o Tiger 007 de Wittmann, foi emboscada perto de Gomsnil. É altamente provável que um tiro de um Firefly tenha sido responsável por iniciar o incêndio e a detonação de munição, que destruiu o tanque Tiger de Wittmann e levou à sua morte. O Sherman Firefly ganhou uma reputação mista. Por um lado, a arma de 17 libras era uma poderosa arma anti-tanque com capacidades de penetração excepcionais. Por outro lado, as modificações necessárias para instalar tal arma no Sherman tiveram um custo significativo. O tanque perdeu algumas de suas melhores qualidades, como conforto da tripulação, confiabilidade e seu papel de arma universal.
No entanto, a chegada de um tanque capaz de derrotar todas as armaduras alemãs conhecidas teve um impacto profundo no moral das tropas. A presença de um Firefly no campo de batalha ia além de especificações, trazia esperança. Apesar de suas desvantagens, o Firefly correspondeu a essa esperança e fez uma contribuição significativa para a vitória final sobre a Alemanha.